Ele fez de novo. Eu sou do senhor Champions. Ele fez de novo. O pé responde ao coração. Mais uma vez. Cristiano de bicicleta, minha nossa. Ele vence, vence e vence. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando aqui no canal Em Cima do Muro. Hoje não tem reação, que eu preferi fazer um vídeo um pouco autoral, referente aos resultados dos jogos da Copa do Brasil de ontem. Como eu tô gravando esse vídeo na manhã de quinta-feira, houve vários jogos na quarta-feira que foram bem interessantes e eu gostaria de demonstrar aqui para vocês, porque o vídeo de ontem eu reagi ao Jorge Igor comentando um pouco sobre a rodada e fazendo suas especulações, e tiveram vários resultados interessantes, até meio que, eu não diria contraditórios, mas surpreendentes devido a toda a situação. E aqui eu quero exemplificar para vocês e demonstrar visualmente cada um deles, acho que praticamente de uma vez, mas vamos trocar logo para a tela que vocês vão ver o que eu tô falando, vai. Meu Deus do céu. Essa foi a imagem que eu montei para demonstrar e poder fazer esse vídeo aqui. Referente aos jogos de ontem, eu acho que aqui... na primeira, hein? Aqui na esquerda tá os 4 jogos que tiveram, além do principal, que foi o que eu realmente assisti, que foi Corinthians e Palmeiras. Bom, comentando um pouco sobre os jogos que eu acabei não acompanhando, mas tiveram para mim um resultado bem surpreendente. CSA e Vasco, com o CSA no seu primeiro jogo, jogando em casa, conseguiu segurar o Vasco num empate 0-0. Em que, na minha opinião, o Vasco... Não vou falar que o Vasco deveria sair com a vitória, porque a situação do Vasco também é um pouco precária, mas entre Vasco e CSA você se espera que o time do Vasco se sobressaia, mas não foi bem o que aconteceu, o empate, e agora o Vasco vai decidir esse jogo em casa, com um gol de vantagem já consegue passar para a próxima fase, mas é aquela também. O CSA pode fazer um gol no começo do jogo e o bicho pegar, e aí quem que vai decidir fica naquela. Apesar do Vasco ter um Felipe Coutinho e um Verratti, que na minha opinião são jogadores diferenciados, a má fase do Verratti não dá tantas esperanças assim pro torcedor vascaíno, e talvez perder para um time do gol do CSA, não querendo desprezar o time do CSA, mas na minha opinião, quando se está numa competição, um time de Série A e um time de Série B ou Série C, é obrigatório o time de Série A se sobressair, mas na Copa do Brasil tudo pode acontecer, não é mesmo? Esse segundo jogo me surpreendeu bastante, onde o Cruzeiro teve seu primeiro jogo em casa contra o CRB e não conseguiu a vitória. Eu esperava muito que o Cruzeiro fosse conseguir um placar até largo em cima do CRB, porque o CRB não é um time assim tão desafiador, porém tem acho que um excelente sistema defensivo. Eu lembro do jogo contra o Santos que o CRB a sua principal arma era os contra-ataques e principalmente se manter no setor defensivo. Mas um time igual o Cruzeiro eu acreditava que conseguiria furar esse bloqueio do CRB, mas aparentemente não foi o que aconteceu, porque o jogo terminou basicamente 0-0. No terceiro confronto, entre Bahia e Retro, isso aqui isso aqui também me surpreendeu. Acho que todos os resultados aqui para mim foram surpreendentes. Esse do Bahia não fugiu da curva, porque apesar do Bahia ter ganhado em casa de 3-2, não foi um placar que ele conseguiu se distanciar do outro time. O Retro conseguiu fazer 2 gols. Retrô. O Retrô conseguiu fazer 2 gols ainda em cima do Bahia, que na minha opinião foi bem lamentável mesmo. Um dos gols, pelo amor de Deus, eu vi nas redes sociais em que o goleiro vai chutar e chuta em cima do meu Deus. Chuta em cima do atacante e faz o gol, cara. É sacanagem quando lances assim acontecem, principalmente numa competição tão importante, da qual é a Copa do Brasil. Sei lá, isso é realmente você dar oportunidade pro time da Zebra se sobressair. Agora o Retrô vai decidir o jogo da Copa do Brasil em casa e um gol as coisas já começam a pegar fogo, entende? Então o Bahia tá meio que correndo um risco, na minha opinião, totalmente desnecessário devido à disparidade de um time para o outro. Bom, esse é o quarto jogo referente a Internacional e Fluminense.
Pra mim, o Internacional tinha uma leve vantagem em cima do Fluminense, tanto que até acho que discuti com, com o torcedor do Fluminense no TikTok. Porque, cara, tipo, a gente faz análise, quando a gente faz análise antes do jogo acontecer, a gente pega os resultados anteriores, pô. E o Internacional estava vindo bem, tinha sido de vitória em cima do Santos, coisa parecida. E o Fluminense, desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes, ainda não tinha vencido. Então, o que você se espera que um time que é mais consistente, igual do Internacional, iria se sobressair em cima do Fluminense, ainda mais jogando em casa. Mas não foi o que aconteceu. O Fluminense acho que acordou pra vida, despertou e conseguiu a vitória em cima do Internacional. Vitória super merecida. Só que um lance desse jogo me fez dar muita risada. Obviamente, a gente não torce pro mal de nenhum jogador, mas às vezes a gente conhece como que funciona o sistema, como que é cada jogador, ainda mais quando ficou muito tempo no Santos. Que Soteldo saiu machucado. E no Santos a gente já sabia, o torcedor já sabia, disse que o Soteldo mais vive no DM do que em campo, e que no Fluminense não tem sido diferente. Ele sai do Santos já machucado, e vai pro Fluminense, o Fluminense compra o Soteldo e aí ele quase não consegue disputar a Copa do Mundo de Clubes, disputa o último jogo meio que no sacrifício, então não faz nenhuma diferença. Teoricamente teria se recuperado, mas após alguns jogos, 4, 5 jogos, ele já já sai machucado de novo, então você, torcedor santista, tem que agradecer o Fluminense por ter tirado essa bomba da nossa colo, que Soteldo ninguém aguentava mais. Apesar de ser um bom jogador, vive mais no DM do que em campo, então o seu talento não consegue cobrir a falta que ele deixa em campo, porque também o Soteldo não é um jogador que faz gols, então ele é mais um jogador de trabalho de bola e armação de jogada, e agora quando tá machucado, não sei quanto tempo vai ficar fora, mas vai se acostumando o torcedor fluminense que isso é mais recorrente do que vocês imaginam. Bom, agora vamos comentar sobre o jogo principal da noite de quarta-feira, que foi Corinthians e Palmeiras. Eu achei um jogo bem truncado, gostei de ver assistir esse jogo, achei super interessante. Eu pensei que talvez o Corinthians pudesse ser um pouquinho superior ao Palmeiras devido a estar jogando em casa, mas eu vi um Palmeiras bem mais ofensivo que o Corinthians, tendo chances mais claras do que o próprio time do Corinthians, mas ganha quem consegue colocar a bola dentro da rede, né? Analisando as estatísticas, que eu peguei um pequeno corte do Flash Score, apesar de não ter patrocínio, eu peguei lá essas estatísticas, e a posse de bola foi 50-50, os chutes no gol teve um a mais pro Palmeiras, então 10 contra 11, e no alvo, tipo, chute teve total de tiros, né? Total de chutes que não tenham sido no gol, foi de 10-11, e no gol mesmo foi 5-4 pro Corinthians, tanto que um desses é o gol. Mas, assim, analisando o jogo como um todo, eu vi tanto um Corinthians como um Palmeiras expondo bastante falhas. Então, cada time tem, sim, bastante material para poder trabalhar para o próximo jogo, que agora o Palmeiras vai decidir em casa. Essa vitória é muito importante para o Corinthians, porque era um time bem abaixo comparado ao Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E demonstra que, igual eu já tinha comentado no vídeo de ontem, que derby, quando se fala em Corinthians e Palmeiras, cara, tudo pode acontecer. Não importa se um time tá muito mal e o outro tá muito bom. Quando os dois se enfrentam, a estatística não mente. A posse de bola não mente, né? 50-50 é literalmente um jogo de 50-50. E no caso do jogo de ontem, saiu o melhor em campo. O Corinthians conseguiu realmente fazer a diferença com o Memphis Depay, que apesar de não ter feito um jogo tão grandioso, demonstrou para o que veio, que é colocar a bola na rede, quando precisa ele tá lá para realmente decidir, e não foi diferente. Memphis Depay, que não via tendo assim boas partidas de presença, conseguiu se sobressair diante da defesa do Palmeiras. O Corinthians teve a oportunidade de não só 1-0, mas 2-0, mas o Yuri Alberto acabou perdendo um pênalti, né, que só teve um. Perdeu o pênalti que saiu no começo do jogo, que foi Memphis Depay contra o zagueiro do Palmeiras, que eu acabei, Gustavo Gomes, que foi um confronto dos dois, que na minha opinião não foi pênalti,
Mas eu entendo se a interpretação do pênalti for como foi validada, né? Aqueles que entendem que foi pênalti, eu acho super plausível, porque realmente é um lance de opinião. Você analisa e vê a situação. Muitos vão dizer que o Gustavo Gomes veio dando solada no Memphis Depay. Na minha opinião, o Memphis que chuta a perna do Gustavo Gomes. Então, a ação não é ação faltosa, mas a ação para ocorrer toda a falta foi mais do Memphis do que do Gustavo Gomes, entende? Mas, assim, igual eu falei, interpretação, eu acho que quem falar que não, você tá falando besteira, foi pênalti, pronto, acabou, beleza, cara, tudo bem, é isso. A gente tá aqui pra analisar futebol, não tá aqui pra bater o martelo e tomar decisão. O Palmeiras teve um gol anulado que, na minha opinião, também foi mal anulado. Eu, sei lá, eu não consigo ver uma situação em que talvez tenha sido o Gustavo Gomes de novo. Estava à frente do defensor do Corinthians. Na minha opinião, ambos estavam na mesma linha. Eu consigo ver até um Gustavo Gomes atrás, porque o frame que é dado pro árbitro pelo VAR é um frame em que a bola já tinha saído do pé do jogador quando cobrou a falta. E eu acho que se você puxa talvez um frame um pouco antes, os jogadores estariam na mesma linha. Então, existe essa necessidade de atualização do VAR, que já foi um vídeo também que foi feito aqui no canal, em que o semiautomático precisa vir urgentemente, porque esse lance de traça a linha daqui, traça a linha dali, vê esse lado aqui, vê esse lado aqui, sempre vai ser interpretativo, porque quem está comandando essas linhas acaba sendo uma mão humana e de repente a mão humana acaba errando. Vai gerar um pouco de polêmica, obviamente. Muitos vão dizer que a bola estava correta, o frame estava certo, outros vão dizer que não. Mas fato é que se um time precisa de uma decisão arbitrária para poder empatar o jogo ou ganhar, quer dizer que o time não fez um bom trabalho. Então a crítica maior aqui vai realmente ao time do Palmeiras, que não conseguiu se sobressair diante o time do Corinthians. Vários lances o Palmeiras perdeu e não conseguiu converter em gol, assim como o Corinthians teve vários lances também. Acho que o Garro estava muito bom no jogo de ontem, eu gostei bastante da sua movimentação. Acho que vários jogadores do Corinthians estavam conseguindo atuar super bem. E o Roberto, devido à volta precoce da lesão, da sua recuperação, talvez estava um pouco ainda fora de ritmo, sabe? Mas o Dorival acho que fez um bom esquema tático, colocando Memphis, Garro, Yuri Alberto e Carrijo jogando tudo junto para realmente esse quarteto conseguir funcionar e dar bons resultados, que é o que aconteceu nesse jogo do Corinthians contra o Palmeiras. Bom, o resultado foi esse, 1-0, achei interessante, achei um jogo animado, achei um jogo muito bom de se assistir, igual eu já sabia que ia acontecer, porque quando dá Corinthians e Palmeiras sempre tem um show à parte. E hoje, na quinta-feira, a gente vai ter São Paulo e Atlético Paranaense, às 7h30, que não é um jogo que eu tô tão interessado assim para assistir, porque São Paulo e Atlético Paranaense tem um sistema de jogo bem parecido, então não sei se vai ser tão interessante assistir, mas o jogo principal da noite para mim é Flamengo e Atlético Mineiro, às 9h30, que aí sim a gente vai poder talvez analisar o chorão do Hulk jogar, que como chora, e o time do Flamengo jogar. Então esse jogo talvez seja bem interessante, vamos ver qual vai ser a proposta de cada time. Mas é isso, eu acho que a análise dos jogos da Copa do Brasil de ontem é essa. Eu não vou também me estender muito tempo, porque eu tô fazendo esse vídeo justamente para ser um vídeo mais curto. Mas eu espero que você tenha gostado, tá? Eu achei legal o jeito que eu montei toda essa imagem para poder demonstrar os confrontos entre um empate de Vasco e CSA, empate de Cruzeiro, CRB, Bahia ganhando do Retrô e o Fluminense ganhando do Internacional, além de Corinthians ganhando do Palmeiras. Então, todos esses confrontos foram bem interessantes, vários palpites ou resultados interessantes e surpreendentes, na minha opinião. Bom, esse foi a análise dos jogos da Copa do Brasil. Eu espero que você tenha gostado tanto do esqueminha que eu montei, como de todos os confrontos. Acho que a Copa do Brasil tem nos proporcionado confrontos bem interessantes. Se eu não me engano, foi a primeira vez que Palmeiras e Corinthians se enfrentaram numa Copa do Brasil, então foi bem divertido de assistir. E vamos ver o que nos espera sobre o confronto de hoje, que é o que eu vou assistir de Flamengo e Atlético Mineiro, além de estar acompanhando São Paulo e Atlético Paranaense. Provavelmente, talvez, amanhã eu faça um vídeo sobre esses dois jogos, se for muito interessante. Ou só vai passar batido mesmo, e aí a gente volta semana que vem.
Mas é isso, muito obrigado por você que ficou até o final do vídeo. Deixe seu like, comenta e compartilhe. Se inscreva no canal pra ajudar. Tamo junto e falou!